Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 31 de março de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. Nossa discussão nessa segunda-feira é sobre educação. Junto com os nossos convidados, vamos falar sobre a qualidade do ensino público em nosso estado. O que os governos estão oferecendo para as nossas crianças e adolescentes? As escolas públicas possuem qualidade o suficiente para preparar os alunos para o mercado de trabalho? De que forma a disciplina pode agregar nesta educação? Essas são uma das questões que vamos tratar no Sociedade em Questão de hoje e você pode participar pelo telefone 3254-1078. O Sociedade em Questão desta segunda-feira já está no ar. Voltamos com Sociedade em Questão e hoje falando sobre educação pública. A educação, como vários outros serviços públicos, enfrenta problemas. Nas ruas, a população reconhece a deficiência e reclama do sistema de ensino público no país. Confira na reportagem. Todos sabem que a educação de hoje é o futuro do Brasil. Mas como está o ensino público brasileiro? Para esta psicóloga, a educação está esquecida e carente de investimentos. O governo acaba direcionando recursos para outros setores e deixando a educação mais de lado. O governo, ele investe muito pouco ainda na educação. Haja visto o cenário atual, né? Que ele está investindo 30 bilhões nessa Copa do Mundo, no esporte, com fraternização, ótimo. Ótimo se nós tivéssemos cidadãos formados, hospitais, que não é o tema, que equivalesse a isso, mas não existe. Então, veja, será que é justo gastar 30 bilhões com esse evento e esquecer da miséria da nação, esquecer da educação, esquecer que a formação é determinante para a vida do indivíduo? A população concorda em peso com a má qualidade dos serviços prestados quando o assunto é ensino público. Falta de reforma, falta de livro, falta estrutura básica. Falta tudo, porque o ensino hoje ele é a base de tudo, né? Sem ensino, nada é feito, não existe nada, né? O princípio de tudo é o ensino e nós não temos isso no Brasil hoje. Chega nos colégios aí, o que você vê é sala de aula precária, né? Às vezes até sem o quadro, que é o essencial para os alunos. E eu acho que está precária, está faltando aí o pessoal chegar junto e para melhorar a educação no Brasil. De acordo com a psicóloga, para melhorar o ensino, é preciso muitas melhorias, a começar pela qualificação dos educadores. O Brasil cobra do aluno. Mas e quem está por trás desse aluno, o professor? Será que esse professor sabe o que está ensinando? Será que ele foi preparado para isso? E aqueles que sabem e foram preparados? Eles são remunerados e incentivados para se manter dentro do ensino público? Não, não são. Haja visto o salário dos professores. É vergonhoso você se formar, estudar e se esforçar tanto para ganhar o que um professor ganha. É verdade. E os resultados estão aí no levantamento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que conhecemos como Unesco, que aponta que 1/4 da população jovem do mundo não é capaz sequer de ler uma pequena frase. O Brasil já foi citado aí várias vezes como exemplo positivo neste último relatório, que foi que conseguiu atingir as metas de educação primária universal e habilidade de jovens e adultos, mas ainda precisa avançar e muito. Esses dados apontam 13 milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever, o que faz o Brasil o 8º país com o maior número de analfabetos do mundo. Entre as explicações está a má qualidade da educação. O aluno na sala de aula, mas que não aprende nada. E é nesse sentido que nós vamos conduzir aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo do Sociedade em Questão de hoje. E eu estou recebendo aí esses nossos convidados, entre eles a psicopedagoga Evelyn Rocha. Muito obrigada pela participação da senhora. Prazer estar aqui novamente. É sempre bom falar desse tema tão importante para todos. Está conosco também a presidente do Sintego, Ieda Leal. Muito obrigada, Ieda, pela participação na Sociedade em Questão.
Eu que agradeço e acho que é sempre um tema que deveria ser debatido em todos os canais, todos os dias e a todo momento que a gente pudesse ter pessoas para dizer algumas, contar um pouco com os trabalhadores da educação, com os diretores, no nosso caso, uma psicopedagoga, uma repórter que se interessa pelo tema e com os alunos também. Eu acho que a gente precisa, de fato, reunir mais forças, debater mais e procurar respostas. Está conosco também para enriquecer esse debate o comandante do ensino da Polícia Militar, Coronel Mota. Muito boa noite, obrigada pela participação, Coronel. Boa noite, é um prazer. Eu também acredito que, ao contrário de que alguns pensam de que o militar ele está só dentro dos quartéis, nós estamos cada vez mais nas ruas, mais próximo da sociedade, presente nas discussões, e eu acredito que as discussões elas só trazem efeitos positivos, pois a nossa mente é aberta para aprender com todos. E para enriquecer, então, estão presentes aqui nos nossos estúdios um pouco dos alunos aí que vão representar o Colégio Militar, alunos do Colégio Militar Polivalente, modelo Vasco dos Reis. Está acompanhado aqui pelo seu comandante, Major Marco Antônio, e também pela representante do Corpo de Bombeiro, Cabo Thaís de Souza. Estão aqui enriquecendo e habilitando em nosso estúdio, que vai nos ajudar a entender um pouquinho como que funciona essa educação na escola militar, uma educação diferenciada, pautada não só na parte pedagógica, como também na parte disciplinar. Vamos começar então com o nosso debate e eu te convido aí a participar pelo telefone 3254-1078. Vou começar com você então, Ieda, para falar um pouquinho aí como que está a nossa educação aqui no país, principalmente voltada aqui no nosso estado. Bom, nós saímos agora recentemente de um processo nacional de uma grande paralisação de três dias. E nesses 3 dias nós pudemos discutir com o município, com o estado e com o governo federal umas pautas que estão sufocando a educação. Acho que a gente precisa entender que professor valorizado, ele é estimulado a procurar mais. Na entrevista que vocês fizeram, a psicóloga disse que o professor precisa também de estímulo. E nós precisamos correr atrás dessa formação continuada. Então nós estamos lutando para que o país todo compreenda que o piso nacional dos trabalhadores da educação, os professores, é necessário e importante para a valorização profissional. Então isso é uma da pauta muito importante das nossas reivindicações. Nós temos pautas importantes, que é a aprovação do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele vai dar para o Brasil todo as condições concretas para discutir com o Estado e com os municípios o que nós queremos dessa educação. Foi adiado, né? Não foi votado na última semana, nem no início desse ano, e nós estamos preocupados com isso. Então nós temos outras questões também. Os royalties do petróleo foi uma grande vitória do povo brasileiro, mas até hoje não chegou nos estados e no município. Nós temos que continuar brigando, não só por essas condições, o investimento dentro da educação, que é a questão financeira, mas brigar ao mesmo tempo com as condições para a gente ter uma estrutura para que os alunos possam de fato aprender e que a gente possa ter uma escola onde possa abraçar esses alunos, possa receber. Esse aluno possa chegar na escola e que ele possa permanecer e quando sair da escola ele sair de fato preparado para que ele possa coletivamente, junto com toda a sociedade, lutar por uma sociedade melhor. Então é uma situação em que a gente vive, que nós lutamos para ter os nossos direitos, lutamos para que a gente tenha uma estrutura adequada e lutamos também para que os alunos permaneçam na escola e que eles possam sair com sucesso. Então nós, trabalhadores da educação, tanto os professores quanto os administrativos, temos feito uma luta nacional de colocar a educação como prioridade. E essa é uma tarefa muito grande e nós vamos continuar, porque nós queremos ser vitoriosos, é lógico. Com certeza, isso faz toda a diferença, não é isso, doutora Evelyn? Essa valorização do profissional da educação, no sentido de capacitação, no sentido de valorizar mesmo esse profissional como quem está ali na ponta, ensinando, né, e orientando pedagogicamente os nossos alunos. Isso, eu gostaria de falar a partir da sua fala, uma coisa bastante importante, você falou na formação.
formação desse profissional que está dentro da escola e que forma o cidadão que chega a essa escola. E hoje a escola, além de receber o aluno, ela recebe toda a comunidade. Ela não está fechada só a uma sala de aula. Então é muito importante que não só os profissionais da educação, os alunos envolvidos estejam discutindo esse tema ou estejam lutando pela qualidade dessa educação. Essa reivindicação é uma reivindicação social, é uma reivindicação de todos, né? Se estamos e se precisamos melhorar as políticas educacionais, isso independe de sermos do sindicato, de sermos de qualquer outra associação, mas do público que nos assiste, porque vocês, pais, que estão aí em casa, depende de vocês também. Essa luta é uma luta nossa, de todos os cidadãos. Nós temos aí uma participação. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Felipe. Felipe, você fala de onde? Goiânia. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu queria perguntar para a senhora Ieda, o que o Sintego tem feito para melhorar as condições do professor na sala de aula? Obrigada pela sua participação, Ieda. Nós temos feito muito, né? Nós temos cobrado do governo, temos feito denúncia do Ministério Público, temos feito várias paralisações, porque nós precisamos, o professor precisa ter um lugar adequado para trabalhar. E o aluno precisa ter um lugar adequado para receber toda o conhecimento necessário para ele continuar crescendo. Então, o Sintego, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, ele não para um minuto na luta em busca de condições de melhoria para os trabalhadores. Infelizmente, nós temos esbarrado em às vezes, desinteresse de algumas pessoas que estão à frente das secretarias municipais ou da secretaria estadual, no que se refere à agilidade para que os profissionais possam ter locais adequados. Nós temos escolas de padrão muito bom, são escolas que atendem a um projeto de educação que nós acreditamos, que são espaços já definidos para a realização dos trabalhos, os laboratórios, as cantinas, o local para praticar esporte, a sala de aula, onde se pode conversar, interagir com a turma, a biblioteca, o teatro, o anfiteatro. Nós temos várias situações na educação e temos feito uma campanha que se chama Nós Queremos e Exigimos uma Escola Decente. Então, aonde tem uma escola que não combina com aquilo que nós acreditamos, nós fotografamos e mandamos para o Ministério Público. E imediatamente cobramos da Secretaria Municipal ou da Secretaria do Estado de Goiás a reforma. E temos tido alguns pontos positivos, mas nós temos escolas de placas, são escolas, verdadeiras escolas, que as crianças vão para a escola, é impossível ficar dentro da sala de aula, e não existe outro local, e as reformas são retardadas. Nós não vamos muito longe, não. Se a gente quiser observar algumas escolas, vamos fazer uma visita ao IEG. Vamos fazer uma visita a algumas outras escolas que estão aí, que há anos precisam de reforma, e a gente não consegue essas reformas por conta da burocracia e também da falta de interesse do poder público. Então nós temos feito muito. Mas esse muito ainda é muito pouco. Nós precisamos contar com a sociedade, com as pessoas que estão, para denunciar mais. Denuncie, fotografe, manda para o Sintego e nós vamos encaminhar para todas as autoridades, solicitando que nós, professores, temos que ter local adequado. Eu não acredito que um médico vá fazer uma cirurgia em um paciente e que ele possa encontrar um local, um ambiente não próprio para isso, e ele vai fazer essa cirurgia. Nós, professores, vamos para lá, porque nós temos muito respeito à nossa comunidade, aos alunos, fazemos a denúncia, mas continuamos trabalhando nesses locais em que às vezes não tem condições mais. Portanto, nós temos feito uma tarefa muito árdua, que é além de denunciar o local que nós trabalhamos. Com certeza. Vamos atender uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? André. Seja bem-vindo, André, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber da Ieda, porque ela disse que a escola, que o Sintego, né, cuida muito dos professores. Quanto aos funcionários do administrativo, o que o Sintego até hoje tem feito? Porque
o vale alimentação do pessoal de Aparecida, da rede municipal, né? Até agora o governo não se manifestou. O Sintego não se manifesta. O que a IEDA tem a dizer a respeito disso? Porque os funcionários, mais uma vez, administrativos, são esquecidos, tanto pelo sindicato quanto pelo governo. Muito obrigado. E eu é que agradeço a sua participação, IEDA. Eu quero dizer para o André que ele deve estar equivocado, mas a gente precisa esclarecer. Nós saímos de uma greve, uma grande greve, no município de Aparecida, justamente por conta dos administrativos. Não só o Vale Transporte. Nós não estamos brigando só pelo Vale Transporte. O trabalhador não tem que só ir para a escola ou voltar para casa. Ele tem que ter condições objetivas. Nós estamos lutando para plano de carreira. E o plano de carreira dos administrativos, com a nossa contribuição, será votado. E acho que o governo da cidade de Aparecida, ele no mínimo aprendeu e percebeu a força que os administrativos, fizemos uma greve dos administrativos na rede municipal. Por quê? Porque já havia uma discussão de 5 anos, uma promessa do prefeito, e aí nós precisávamos fazer uma atividade coletiva e conjunta e fizemos. Paralisamos os trabalhos, fomos para a rua, chamamos o Ministério Público, chamamos todas as pessoas que ficaram do nosso lado e nós estamos brigando. Eu acho que o Vale Transporte ele é importante, inclusive porque era um valor de R$8, era um absurdo isso. Essa correção tem que acontecer, mas mais do que isso, é lutar por um plano de carreira do administrativo, que seja um plano de carreira que dê conta de valorizar esse trabalhador, que é educador, né, que nacionalmente já foi reconhecido como a Lei 2014, que diz que ele é educador. Portanto, nós temos que ter um plano de carreira para os administrativos do município de Aparecida, do estado de Goiás e de todos os municípios. Nós vamos lutar e o Sintego representa todos os trabalhadores em educação e os administrativos estão incluídos. Também. Nós vamos trazer, então, o comandante de ensino aqui da Polícia Militar para a nossa discussão, comandante, para falar aí sobre essa pontuação em qualidade de ensino do Colégio Militar, que foi pontuado aí no IDEB em qualidade de ensino, tanto tratando aí da parte pedagógica, como também da disciplina, não é isso, comandante? Nós temos, aí são vários fatores que convergem para que nós tenhamos esse resultado. A disciplina é uma delas. Eu disse que, enquanto um grande diferencial dos colégios militares é o respeito ao conteúdo, o respeito e a aplicação do conteúdo. Enquanto o professor fica ali 10, 15 minutos brigando com os alunos, tentando implantar a disciplina, tentando criar um ambiente favorável para iniciar ali, propriamente dito, despejar o conteúdo, esses 15 minutos, dia a dia, eles vão fazer muita diferença no final do ano. E não só para que o aluno passe de ano, mas para que ele veja aquele conteúdo, que é um conteúdo que ele vai ver no Enem, no SISU, no próprio vestibular. E isso faz toda uma diferença. E nós temos, então, esse ambiente favorável. Nós temos tratado os nossos mestres de uma maneira diferenciada. Tanto que, se nós formos fazer uma enquete com os professores do Colégio Militar, quem deseja sair ou quem está insatisfeito, nós vamos ter índice aí muito próximo de 0. E é exatamente pelo respeito que nós temos com os nossos mestres. Não quero dizer com isso que as outras escolas não dispensem o mesmo tratamento. Eu estou dizendo das nossas escolas, um tratamento em que os professores, a começar da sala dos professores, onde ele tem um ambiente limpo, agradável, o respeito começa daí, cada um com seu armário, acesso a computadores, com internet para que ele possa programar as suas pesquisas, com biblioteca específica para os mestres. Então eu digo assim, o grande diferencial dos nossos colégios está na qualidade. Qualidade esta proporcionada por vários fatores, mas eu considero 2 fatores principais. O primeiro é exatamente os nossos mestres. E o segundo, o envolvimento dos pais. Nós temos conseguido, através da Associação de Pais e Mestres e do Conselho Escolar, uma participação efetiva dos pais. E isso tem feito uma diferença. Porque a educação, ela não é atribuição da sociedade, ela não é atribuição da escola. A educação é uma atribuição da família.
É a participação, não é isso, comandante? Exatamente. Da família. Não é isso, doutora Evelyn? Essa participação da família no contexto de saber como que funciona o colégio, o corpo docente do colégio. Acompanhar, né? Exatamente. Acompanhar o seu Esse filho. acompanhamento é fundamental. Você diz uma coisa muito importante, mas nós temos que refletir enquanto espaços isolados, né? A educação é um todo, e quanto mais pessoas nós pudermos educar, melhor. O que acontece é que essa educação que está segmentada em alguns colégios, em alguns municípios, ela não atinge o todo da sociedade. Quem dera nós tivéssemos, então, a educação que temos visto de sucesso no Colégio Militar em todas as outras escolas públicas. Agora, o que faz a diferença nessas escolas em relação à participação dos pais é muito grande. O pai que não está preparado, que não se sente à vontade para fazer as suas reivindicações, ele não fará na escola nem pública, nem particular, seja ela escola militar ou não. É preciso que nós saibamos que a escola é um lugar onde todos têm acesso, toda a comunidade deve ter acesso a essa escola. E deve participar, né, a família deve participar também não só na escola, mas das atividades de casa que o filho leva para casa. É muito importante isso. Então, eu penso que delegar a alguém a educação do filho, e muitas vezes é o que a gente escuta, né? O pai delega ao colégio, então a gente vê muito em relação ao colégio militar, né? Eu não dou conta do meu filho e eu vou levá-lo para o colégio militar porque lá tem alguém que dá conta dele. Né? Então eu penso assim, dar conta significa o quê? Né? Dar conta significa isso que a professora Ieda traz, né? Significa proporcionar condições adequadas para todos, né? Ambiente, bons professores. Eu falo assim, por que no colégio militar o professor gosta do trabalho, desenvolve um bom trabalho? Qual é a diferença? O que é diferente? Não acredito que seja realmente só a disciplina. Acho que tem outras coisas que favorecem, inclusive o local em que estão os colégios militares. É difícil mesmo, é um professor, como essa pessoa que reivindica aí o transporte, né? Difícil mesmo é um professor que vai para um local bastante distante, onde ele não tem acesso a nenhum desses instrumentos, é ele com ele mesmo. E aí a gente vê uma família também que não se sente à vontade para cobrar. É um pai que muitas vezes sabe escrever o que é o seu próprio nome. A escola representa esse poder. Quando ele vai falar com o professor, esse professor pode assumir uma postura de autoridade que vai fazer com que ele, daquele momento em diante, não reivindique mais nada. Então, é preciso que o professor esteja aberto a receber qualquer pai. O pai que fale certo, o pai que fale errado, o aluno sujo, o aluno limpo. Agora, todos deviam estar limpos, né? Com certeza. Tem um detalhe, não sei se posso. Sim, deixa só eu atender uma ligação, só um minutinho, claro, que o telespectador já está esperando, já tem um tempinho. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Juliana. Seja bem-vinda, Juliana, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Bom, primeiramente eu queria parabenizar o Coronel Mota pelo grande exemplo que é o Colégio Militar e queria direcionar a minha pergunta para o Major Marco Antônio. Ele é o comandante do Colégio Militar Polivalente. O meu filho é aluno lá. Eu tenho visto um grande trabalho que ele tem feito lá. E gostaria de saber dele o que ele tem de novo para esse ano e o que ele vai fazer para melhorar esse índice que nós temos hoje do Colégio Militar como primeiro no estado de Goiás e quinto no Brasil. Um abraço, um grande abraço para ele e para todos vocês. Eu agradeço a participação. Vou deixar então com o comandante Major Marco Antônio. Eu quero cumprimentar todos os participantes. Quero desejar também uma boa noite para os nossos ouvintes, aqueles que estão em casa assistindo.
Bom, nós assumimos o Colégio Militar agora recentemente. Nós iremos completar 60 dias à frente da escola. Nós chegamos com muito entusiasmo, com muita alegria. Nós temos, evidentemente, também uma proposta para ser implementada no colégio, além daquilo que já está sendo realizado. Eu gostaria de dizer que, para mim, eu, como vivi um bom tempo fora do espaço acadêmico, eu, ao ingressar na escola militar, eu tive uma grande surpresa, e uma grande surpresa positiva. Eu vi o engajamento, o comprometimento, o interesse de cada professor pelo resultado. E como comandante, nesse curto espaço, eu recebi vários pais ali. E o anseio desses pais, e os pais muito participativos. Que Pais é importante, que não é isso, cobram, comandante? pais que exigem, e exigem também um comportamento nosso, uma atitude nossa. Então, assim, às vezes, as pessoas que estão de fora do processo, elas têm uma visão um pouco distorcida, não é? Então, a escola militar, ela tem alcançado o seu resultado em razão de uma série de instrumentos, de uma série de mecanismos que são propiciadores, que são motivadores para o alcance dos resultados que nós temos, evidentemente, como é notório de toda a sociedade, que nós temos alcançado. Por exemplo, nós tivemos agora, como entidade representativa do corpo discente, a eleição do nosso Grêmio. Que é um incentivo, um incentivo aos alunos a participação, de cidadania. E é o elo de ligação entre o comando da escola discente. Ou seja, em outras palavras, seria o quê? Estar abrindo as portas do comando para as sugestões, para as opiniões, ou seja, é uma gestão democrática. Obrigada, comandante. Nós temos aí uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Fala com o Sandro. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Alô? Pois é, eu queria fazer uma pergunta para o Major. Sim. Essas escolas militares, elas não seriam melhor empregadas cuidando dessas crianças e adolescentes infratores que tanto tem hoje na nossa comunidade. Porque a escola militar hoje ela é muito bonita, né? Mas eu acredito que poderia fazer um trabalho melhor, né, empregado a essas crianças, infratores, né, que nós temos tanto problema na sociedade com essa parte, no caso, as crianças e os adolescentes. Obrigada pela sua participação, Major. A escola, como nós estamos discutindo aqui, é um espaço aberto, é um espaço público. E ela não pode se restringir apenas a um público em específico. Então, a escola ela tem que ser bem ampla e de fácil acesso a todos aqueles que realmente têm esse direito. A criança, o adolescente, o jovem, independentemente da sua classe social ou da sua condição dentro da sociedade. Ali, não pelo fato de ser uma instituição gerida por uma administração militar, não significa que ali seja um local de recuperação de menores infratores ou coisas semelhantes. Ali é um estabelecimento de ensino e é aberto a todo o público. Obrigada pela participação. Vamos fazer um breve intervalo e antes de ir aí, eu te faço uma pergunta. Será que existe saída para a educação pública no nosso país? O que falta para que a população tenha uma educação de qualidade sem ter que gastar altos valores aí com as particulares? A seguir. O
Voltamos com Sociedade em Questão e aqui no intervalo agitamos muito aqui com os alunos do Colégio Militar que estão participando aqui dos estúdios do Sociedade em Questão e eu vou perguntar para alguns deles para saber como é estudar, né, nessa escola diferenciada, como é fazer parte então aí desse Colégio Militar. Eu vou começar perguntando para essa mocinha que está aqui com o microfone. Qual é o seu nome? Miriade. Miriade, então eu queria saber de você, como é fazer parte então deste Colégio Militar? Eu gosto muito de estudar lá, desde que eu comecei, todo o apoio dos professores e militares, acho muito bom. Como que é a questão da disciplina lá, Miriade? É muito puxado, eles pegam no pé, mas logo a gente acostuma, é bom. Vou pedir para você passar o seu microfone lá para trás, que nós temos um único rapaz que está aqui fazendo parte desse auditório, né? Você pode se levantar para a gente, como que é seu nome, como que é então fazer parte aí desse Colégio Militar? Bom, eu sou o Matheus. Fazer parte do Colégio Militar para mim é uma grande honra. Colégio, uma qualidade de ensino inquestionável. Um dos melhores colégios do estado, sem dúvida. E para mim é uma honra, como eu disse, uma grande honra estudar nessa escola. Pretendo continuar lá até terminar o ensino médio. E que para mim aquilo lá mudou a minha vida e mudou o meu futuro, sem dúvida. E essa voz já tá imposta, né, Matheus? Já escolheu a profissão também, né? Também. Sabe aí, ó. Isso, exatamente, com essa voz. E como que é lidar com essa disciplina, então, Matheus? Então, a disciplina, como a Miriade disse, é bem cobrada dos alunos mesmo, mas eu acho isso necessário. E eu realmente gosto dessa cobrança, assim. Obrigada pela participação. E Eda, eu queria que você falasse então um pouquinho aí, o que você acha então aí desse diferencial, né, do Colégio Militar, que nós temos aí, como eu mencionei, essa pontuação. Temos também alguns alunos que concorreram aí a várias Olimpíadas de robótica, de matemática, de física, de química, e foram pontuados, inclusive, alguns do Colégio Militar aí, pontuados nessas Olimpíadas aí, medalha de ouro, medalha de bronze. Isso é, na sua opinião, aí um resultado desse trabalho pedagógico dos professores ali no Colégio Militar? Qual que é a sua opinião? Eu acredito muito e tenho feito e escrito algumas coisas e debatido com os gestores das escolas militares alguns temas. Me interessa e me preocupa, e não é novidade para as pessoas, que nós queremos uma escola que dê conta de entender a nossa juventude, que possa proporcionar um local, um ambiente adequado para estudos. Eu achei interessante os alunos que disseram que gostam, e eu acho que a gente precisa gostar do local, independente de onde, quer dizer, a gente gostar de escola. Isso para nós, professores, isso é música para os nossos ouvintes, os alunos que gostam da escola. E na época de hoje, não é? E aí nós não estamos aqui querendo saber qual é a escola, mas gostar de escola, isso é importante, porque significa que você gosta da comida que é oferecida, do professor que trabalha lá, do respeito que a gente tem que ter pela merendeira, por quem abre a escola. Então é um espaço adequado. Eu às vezes faço algumas provocações, achei bom ele me contar que agora nós temos grêmio nas escolas militares. Eu acho que é passo para a gente também continuar conquistando a gestão democrática, que tem várias outras coisas da gestão democrática. Eu acho que aí nós vamos ter condições de fato de sermos mais felizes. Eu acho que ser mais feliz é isso, é aprender, é alguém que no brilho dos olhos diga, eu gosto da escola, eu vou para a escola, eu levanto e vou para a escola, estudo e retorno para a minha casa com satisfação. Acho que isso é muito bom. Nós precisamos acertar algumas coisas dessa questão de escola que é estadual militar, escola que é estadual que não é militar. Nós precisamos acertar entre nós, trabalhadores da educação, e entre os gestores, o tipo de escola que nós precisamos para trabalhar. Quem não quer uma escola onde tem pesquisário? Quem não quer uma escola que tem as situações que são encontradas em várias sociedades? Eu conheço a estrutura do Hugo de Carvalho Ramos. É uma estrutura importante, fundamental e muito boa. Quem é que não quer uma estrutura daquela? Então nós não podemos ficar nessa história de é bom porque é militar,
É bom porque tem uma estrutura e tem alguns projetos que dão certo naquela escola. Eu pego uma escola que também foi primeira, uma escola municipal, que o IDEB foi lá em cima, e que você chega lá e fala, mas o que é isso? É uma escola de zona rural, pequena, mas que existe toda uma motivação para o trabalho. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter a estrutura. Só a estrutura funciona? Não. Funciona também com a Contribui todo mundo contribui, mas funciona também com os seres humanos que estão lá. Se o coronel está dizendo que ele tem 6... Coronel? Major. Major está dizendo que ele tem 6 meses que está lá, mas que ele está feliz e que ele vai proporcionar várias mudanças, nós queremos, próximo da escola, acompanhar as mudanças, porque nós também achamos que precisa fazer, que as outras escolas tenham também algumas mudanças para que elas possam chegar nessa situação. Mas nós não vamos de fazer, não é crítica por criticar, é porque a gente acredita que uma escola, ela possa funcionar dessa forma que está colocada aqui pelos alunos e com brilho nos olhos, porque é diferente, porque tu está do lado ali, eu não sei se você está falando porque você acredita ou se você está falando que está do lado do seu diretor. Mas eu acredito que não tem problema nenhum. Mas acho que o brilho do olho, só eu concluir, o brilho do olho do estudante já nos revela que ele tem o prazer de estar nessa escola. E aí eu quero também trazer, já estou dizendo que da próxima semana, quando a gente estiver aqui, nós trazemos também outras escolas que também têm essas experiências. Por quê? Porque nós precisamos mostrar para a sociedade que nós precisamos de ambientes que tenha professor, diretor, administrativos, tenha pais, alunos absolutamente envolvidos com o aprender. E eu acho que aí nós vamos ter uma sociedade muito mais rica. Então, assim, é uma situação que eu gosto muito do que eu faço. E luto para a gente chegar em uma situação em que nós não encontraremos mais dificuldade das pessoas entenderem que uma carteira para sentar tem que ser confortável. Eu vou puxar um pouco o saco, né? Eu até falei no intervalo aqui, eu tenho 3 filhos que estudam no colégio militar, a minha mais velha já estuda há 7 anos, tenho aí meus outros 2 menores, e assim, eu sou apaixonada como mãe de aluno, que acompanho, sou bem participativa ali no colégio, eu acompanho, eu busco saber o que está acontecendo, e é uma extensão, aí me perguntam, por que você escolheu o colégio militar? É uma extensão da disciplina que eu tenho em casa com os meus filhos, que eu acho que é importante nos dias de hoje, quando nós vemos aí a nossa juventude como está. E aí eu pergunto ao Coronel Mota, essa disciplina, Coronel, que nós aprendemos ali desde o primeiro dia de aula, a aula inaugural, aonde não é você e nem tia, é senhor e senhora. Não é isso, Coronel? Eu digo assim, eu vejo uns preconceitos, alguns até involuntários, né? Mas esse comportamento do aluno aí, absolutamente, não é porque o diretor está aqui, porque nós não formamos soldados nos colégios militares, não. O nosso slogan lá, ele já diz, Escola de Civismo e Cidadania. Nós formamos cidadãos com consciência crítica, né? O aluno não é obrigado a concordar com tudo, ele tem a possibilidade de debater, ele tem um espaço. Agora, existem algumas coisas que são meramente de gestão. Né? Isso não tem custo para isso, é gestão. Por exemplo, nós pegamos os nossos alunos, ou uma boa parte dos nossos alunos que foram aprovados no processo seletivo, tanto para o Enem, ou seja, ingressaram na universidade, levamos esses alunos, principalmente aqueles alunos de cursos mais concorridos, para se ter uma ideia, só no Colégio Hugo de Carvalho Ramos foram 9 aprovados para o vestibular de medicina da Universidade Federal. Tem cursinhos aí que tem 2.000 alunos e conseguiram aprovar 2. Mas levamos lá para o 3º ano atual. E falamos para eles, mostramos a alunos, se vocês querem ter sucesso, e eles chegaram lá, vocês têm que fazer do mínimo igual a eles. E aí tem que abrir mão de Facebook, tem que abrir mão de WhatsApp, tem que abrir mão de cinema, e se dedicar, porque é um momento de semeadura. É um momento de semear. E o aluno tem que entender essa proposta. E falar, olha, eu vou plantar agora
vou abrir mão disso para que eu possa colher depois, né? E aí se associa que até de uma forma totalmente equivocada, de ditadura, não, na nossa escola ela não é como o modelo das demais em que o comandante diretor é eleito, porque não se conceberia um colégio militar com um comandante diretor civil, né? Mas a gestão é democrática. Nós temos lá o conselho um conselho escolar, né, em que ele decide os rumos da escola. A associação de pais é altamente ativa e participativa, né? Os grêmios estudantis, eles têm voz, tanto que nós já estamos tratando agora a respeito do processo de formatura no final do ano. Quem está decidindo isso são os alunos e os pais, né? Ou seja, a administração é democrática. Eu queria trazer uma coisa importante que os meninos falaram e o senhor traz agora na sua fala, é a definição do que seja disciplina, né? A disciplina vista como uma questão autoritária, eu mando, você obedece, faça silêncio, porque agora eu estou falando, é uma coisa. A disciplina num contexto em que você tem um diálogo que possibilite dizer da importância deste momento de aprendizagem, que só se consegue através do silêncio, é outra coisa. Então, eu acho que quando eles falam da disciplina, eu acho que é muito mais em relação a ter o envolvimento com a prática educativa, a ter interesse. Não existe disciplina só pela autoridade. Isso já, se fosse assim, né, onde nós temos aí esses menores infratores que são disciplinados, teríamos sucesso. Não, o que acontece, e eu vejo, e isso para mim é difícil porque eu gostaria que fosse em todas as escolas, né? Eu parto do princípio que o que não está bom é porque temos quantas escolas militares? Né? Teríamos que ter todas as escolas, sejam militares ou não, com essa mesma proposta, aprovando os alunos no vestibular nas universidades federais. Agora, eu penso que os alunos estão lá não porque o diretor é um militar, mas é porque aquele conjunto de coisas, como a forma está estabelecida, como os professores se apresentam, como é dada a rotina. Gente, o adolescente, o jovem, precisa saber o que e como. Então, eu penso que, eu vejo que... Eu faria uma ressalva. Pois não. Eu vejo assim, o aluno não vai lá também só por causa da disciplina. O aluno quer resultado. Quer resultado. O pai quer resultado. Exatamente. Se você não tem resultado, você pode ter uma disciplina castrense. Que não vai ter. Não vai. Agora, a disciplina também, olha, nós estamos falando de adolescentes que vão optar entre o Facebook, o WhatsApp e a escola. É até desvantajoso para qualquer escola, né, gente? Mas o que acontece é que quando um professor tem o que a Ieda falou, brilho nos olhos, e ele tem competência para ensinar aquilo que ele se propõe a ensinar, e ele tem um bom diálogo com essa faixa etária, isso é importantíssimo. Ele vai convencer esse aluno através do diálogo e não através da imposição, que este é o momento de se dedicar ao estudo e não ao WhatsApp e ao Facebook. Isso não é uma autoridade de cima para baixo, né, gente? É uma autoridade da relação. Nós temos um procedimento, por exemplo, dentro das salas de aulas dos colégios militares, não é permitido o telefone celular. Né? Não é nem desligado, porque desligado nós teríamos que ter uma ferramenta a mais de controle. Não, o aluno deixa no seu armário o seu telefone. Se o pai tem uma emergência, ele liga para a escola. Por quê? Porque é um meio de concorrência de estímulo. O aluno tem que voltar seu estímulo para aquele momento em que está sendo ofertado a ele um determinado conteúdo. Se ele tem ali a concorrência do WhatsApp, do Facebook, que hoje esses telefones proporcionam,
o professor já tem ali um grande concorrente e às vezes até uma concorrência desleal. Eu não quero dizer que o aluno não possa concorrer com essas ferramentas, utilizar essas ferramentas. Tudo é preciso ter a hora e o local certo. E o local certo. Agora, falando um pouquinho dessa... Só para terminar, eu só gostaria de terminar. Nós estamos aqui no ambiente, o ambiente está quente, nós temos um ar-condicionado ligado, mas o ambiente está quente. E eu estava lá na sala, na outra sala, e conversando que nas escolas militares, as salas têm ar-condicionado. Então, é isso que eu penso. As nossas salas de todas as escolas deveriam ter ar-condicionado, visto que moramos no centro do Brasil, um lugar extremamente quente. Quer dizer, um adolescente que está no ar-condicionado, ele pode sim, ele tem sim mais possibilidades de manter uma disciplina e uma concentração para o estudo. Então, é isso que eu concordo com a Ieda e tenho certeza que todos concordam comigo, né? Nós temos que ter políticas públicas para que todas as escolas tenham ar-condicionado nas salas, tenham uma estrutura necessária para que esses alunos estudem. E temos pessoas preparadas, como eu estou vendo o Major, para lidar, até a forma que ele olhou para trás e se dirigiu aos alunos, pessoas preparadas para lidar com jovens, com adolescentes, sem querer dizer a eles que o que está no mundo atual está errado. Nada, do meu ponto de vista, está errado. Tudo pode ser usado, dependendo da hora, do lugar e do objetivo que temos para usar. Vou voltar então um pouquinho com os alunos ali do colégio, para que eles próprios falem aí da questão dessa disciplina. Eu vou falar com essa menininha que está lá atrás de você. Eu queria que você falasse o seu nome e aqui da frente. Isso, você falasse aí, levantasse, falasse o seu nome. Meu nome é Joyce. Joyce, seja bem-vinda aqui ao Sociedade em Questão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa disciplina tão discutida e tão debatida aqui no estúdio hoje. Bom, na minha opinião, a disciplina do Colégio Militar é excepcional. Os alunos sempre são interessados em aprender cada vez mais e os professores também são muito qualificados para isso e eu sou muito bem ensinada pelos professores e é uma disciplina muito boa. Pedir então para você passar o seu microfone para sua coleguinha que está ali ao lado, para que ela só perguntar para ela sim. qual é o procedimento dos alunos quando o professor entra na sala. Isso, então ela vai falar, então explicar como que é esse procedimento, a questão do respeito e a apresentação também que o aluno tem quando o professor entra em sala de aula. Seu nome? É Isabela. Fique à vontade, Isabela. Toda vez quando um professor entra em sala, nós fazemos uma apresentação. E é exigido que a gente faça da maneira correta para prestar respeito. E tem um chefe de turma e ele disse para a gente fazer sentido e descansar. E ele apresenta a turma e depois nós sentamos e ficamos em silêncio. É uma forma de respeito. Então, eu queria então que os nossos alunos aqui ficassem em pé, né, e simulassem um pouquinho aí como que é essa questão. Vamos colocar aqui, vamos colocar a Ieda como, né, professora aqui. Ela está chegando na sala de aula. Como se a Milena fosse a chefe de turma. Isso. Né? A Milena, a chefe de turma, vai apresentar a sala para... Isso, como se fosse para a Ieda, então, Milena. Vamos lá. Botão sentido. Meu botão descansar. Meu botão sentido. Aluna CPMG, Milena Cavalcante Borges, chefe de turma do pelotão. Aí eu falo o estado presente, faltaram, permissão para continuar? Pode continuar. Muito bem. E eu vou perguntar para a Milena, então, como que é, Milena? Vocês têm essa dificuldade, essa questão da disciplina? Como que é ali dentro, Milena? A disciplina, eu acho extremamente necessária. Você fica em pé para mim, por favor? Eu acho que a disciplina é extremamente necessário. Quando a gente fica em pé, é um sinal de respeito. E eu acho assim, que é muito interessante esse sinal de respeito, porque muitas escolas não têm respeito. O professor entra e todo mundo está conversando, e esse é o sinal de respeito onde a gente levanta, faz a formação e a gente tem que ficar sentado em silêncio para ele dar continuidade à aula.
Obrigada pela participação. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. Eu quero fazer aqui o agradecimento também a Cabo Thaís, né, que está aqui representando o Corpo de Bombeiros. Aqui, Thaís, eu gostaria então rapidamente que você falasse um pouquinho da participação do Corpo de Bombeiros, né, dentro do Colégio Militar. Boa noite, primeiramente. Bom, os colégios militares contam com alguns bombeiros militares dentro do colégio. No caso do nosso colégio polivalente, sou eu e mais 2 outros bombeiros. Atualmente, eu trabalho na divisão administrativa, mas nós também trabalhamos na coordenação disciplinar desses alunos. Trabalhamos com o que é necessário para a disciplina deles e também, quando há alguma emergência, alguma urgência, a gente faz o primeiro atendimento ali. A Thaís, além de... Obrigada pela participação, Thaís. A Thaís, além de ter a formação bombeiro militar, ela também é formada em matemática, né? E sou ex-aluna do colégio também. Aí, já é um exemplo, então, como ex-aluno do Colégio Militar. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui a participação da psicopedagoga Evelyn Rocha, que participou e enriqueceu o nosso debate hoje, doutora. Obrigada. E eu falo para vocês que foi um prazer enorme, porque estar à frente desse grupo aqui, eles estão lindos, gente, o uniforme, a elegância, é um conjunto, né? Então, parabéns para vocês, viu? E continuem, quero resultados, assim, muito satisfatórios e quero um compromisso de vocês para que tudo que vocês estão aprendendo lá no Colégio Militar, que vocês possam levar para toda a comunidade da qual vocês participam, em cada lugar que vocês moram, com outras pessoas, que vocês abram a elas o horizonte que está sendo aberto para vocês nesse momento. Obrigada pela participação, doutora. Eu que agradeço. Quero agradecer também a participação aqui da presidente do Sintego, Ieda Leal. Foi um prazer receber você aqui no Sociedade em Questão. O prazer foi meu, quero dizer, assim, de deixar aqui a minha vontade de voltar e continuar o debate. Estamos Acho aqui. que os meninos, nós fizemos uma brincadeira, eu disse para eles que eles podem relaxar, não tem nenhum tipo de problema, mas acho que nós precisamos discutir a educação pública de qualidade dessa forma, com ideias, com possibilidades, e que é um conjunto. O conjunto da sociedade nos ajudando, o professor sendo valorizado junto com os administrativos, os pais satisfeitos, e nós podemos dar mais ideias, quer dizer, escolas mais bem estruturadas, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. O que nós queremos é paz na educação, e essa paz na educação significa termos instrumentos para desenvolver um bom trabalho com os alunos. E isso a gente vai correr atrás, porque o Sintego não está brincando em serviço. Obrigada pela participação. Quero agradecer também a participação do comandante de ensino, Coronel Rocha. Muito obrigada, comandante, pela participação conosco no Sociedade em Questão. Só corrigindo, Coronel Mota. Desculpa, Coronel. Coronel Mota, perdão. Comandante do ensino aí da Polícia Militar, Coronel Mota. Obrigada pela participação. Gostaria de agradecer a oportunidade e dizer assim que... agradecer ao trabalho de todos. Eu gostaria de que todos os servidores militares, civis, professores dos colégios militares se sentissem importantes e responsáveis por todos esses resultados que nós temos alcançado. Esses resultados não são dos professores, não são do comandante, diretor, são de todos aqueles, porque todos têm a sua importância. E nós dividimos essa importância. Agradecer também porque... às vezes a Ieda tem feito algumas críticas e elas às vezes são mal interpretadas e eu as interpreto como absolutamente construtivas e elas são importantes. Nós temos conversado muito com o Conselho Estadual de Educação, lá com a professora Maria Esther, temos evoluído, né, mudado algumas coisas, atualizado nossos regimentos e eu agradeço e nunca tivemos a pretensão de sermos unanimidade. Com certeza. Quero agradecer também a participação do Major Marco Antônio, diretor do Colégio Polivalente, da Cabo Thaís também, que é bombeiro e faz parte ali do corpo do colégio, a todos os alunos que nos presentearam aqui com a presença de vocês. Quero agradecer a você que acompanhou mais esse Sociedade em Questão, que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para reflexão é do pensador Aristóteles. A educação tem raízes amargas,
mas os seus frutos são doces. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e a sua família. Até segunda. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV.